O Brasil passa por um período de redução de casos e mortes e internações por Covid-19, mas as reaberturas, sobretudo em São Paulo, ainda preocupam os especialistas. Sobre essa situação da pandemia no país e o temor diante da variante Delta, nós vamos conversar agora com a professora de farmacologia da Unifesp e coordenadora do Centro Sou Ciência, Soraya Ismaili. Soraya, bem-vinda ao Jornal da Jovem Pan News. Será que eu acertei o seu sobrenome? Muito obrigada, bom dia. Acertou sim, tá? Corretíssimo. Muito obrigada. Eu que agradeço a participação de você aqui. Essa reabertura, como os especialistas estão vendo? Porque São Paulo está 100% reaberta. O governador João Dória disse que até o final do ano a Fórmula 1 vai ter 100% de público. Como que vocês que lidam diretamente com a Covid-19, os números de casos crescendo a cada dia ou diminuindo a cada dia, fica aquela balança, podemos dizer assim. Como que vocês avaliam? É a favor ou vocês são contra? Bem, da forma como foi apresentada, todas as medidas nos parecem excessivas, né? São excessivas pelo momento que nós vivemos. Ainda não é possível fazer esse tipo de abordagem, esse tipo de abertura. Anunciar, pode ser que seja só um anúncio e depois não se concretize. Mas isso gera uma situação, um ambiente de tal forma nas pessoas que elas começam a achar que a pandemia acabou. E a pandemia não acabou. Então, o anúncio é precoce, nós vemos com preocupação, a imensa maioria dos especialistas está vendo com muita preocupação. Então, é preciso ter cuidado, porque não é o momento de fazermos esse tipo de abordagem. Nós temos que continuar mantendo muito distanciamento, temos que continuar mantendo as máscaras adequadas, as pessoas precisam saber usar as máscaras, quais máscaras, em quais ambientes, e é preciso também continuar a vacinação. Veja, somente 25% das pessoas chegaram à segunda dose da vacina. Então, nós temos que continuar a vacinação. 3/4 da nossa população no nosso país ainda não foi vacinada. Então, nós precisamos continuar as vacinas, as medidas não farmacológicas, né, que nós chamamos que a vacina é um fármaco, né, uma medida farmacológica, e as medidas não farmacológicas, que é o uso de máscara e também o distanciamento com muita responsabilidade em todos os ambientes, em todas as aberturas, festas, por exemplo. Não vemos com necessidade de termos festas, aglomerações que não são essenciais para a nossa atividade humana nesse momento. Nós temos sim que lembrar que esta é uma doença devastadora. As vacinas não são 100%, como nós já sabemos, existe um percentual de pessoas que pode adoecer, porque depende de cada pessoa também. A vacina pode pegar uma pessoa que está mais fragilizada, que está mais adoecida, e ela não consegue proteger diante de uma doença e de um vírus que é um vírus que produz uma doença fatal, uma doença devastadora, e, ao mesmo tempo, ele tem a capacidade de fazer mutações e se fortalecer. Então, nós não podemos abrir a nossa vigilância agora. Com certeza. E, professor, o que já se sabe com relação ao potencial das vacinas que nós temos aqui no país na resposta à variante Delta e a expectativa para a possível terceira dose? O ministro da Saúde já faz planos para isso. Sim, de fato nós temos um estudo, o qual a Unifesp também coordena, pela doutora Lili Vex, mas junto com o Ministério da Saúde, para verificar como vai ser o esquema da terceira dose, que é a dose de reforço, né? Mas é preciso ver como vai ser esta dose e em que situações e para quais pessoas que receberam
a vacina. Mas, volto a lembrar, é muito importante continuarmos o esquema de vacinação. Nós temos que atingir um maior número, agora nós estamos ganhando mais velocidade, nós precisamos continuar o esquema de vacinação. Ontem, e quanto às variantes, ontem saiu um estudo da Universidade de Oxford, inclusive, que é um estudo bastante importante e que nós recebemos muito bem, que as vacinas podem combater as variantes, principalmente a variante Delta, que é essa nova variante de preocupação, que entrou no Brasil, que já está circulando. Ela estava nos Estados Unidos, está nos Estados Unidos, no Reino Unido, e entrou no Brasil e já está circulando, principalmente no Rio de Janeiro. Já a maioria dos casos é com a variante Delta. Então, nós precisamos continuar atentos. E a notícia deste trabalho, que saiu publicado ontem, é que as vacinas AstraZeneca e Pfizer, elas são eficazes contra a variante Delta. No entanto, esta eficácia vai diminuindo com o tempo, quer dizer, com o passar dos meses, a eficácia vai diminuindo, quer dizer, quem está mais tempo vacinado pode ter uma diminuição da proteção. Então, pode acontecer casos de variante Delta em pessoas que já estão vacinadas há mais tempo. Por isso, nós estamos solicitando ao Ministério da Saúde que realize já os estudos da terceira dose, não só os estudos, mas também as ações e o planejamento com relação à terceira dose, porque nós podemos já pensar em vacinar os profissionais de saúde e as pessoas de mais idade, acima de 80 anos, que foram os primeiros a ser vacinados. Então, eles já podem começar a entrar no esquema e no planejamento da vacinação de terceira dose. Então, tudo isso muito importante, os dados são muito rápidos, mas nós temos boas notícias, nós temos vacina e as pessoas podem se vacinar. Ok, muito obrigado, Soraya. Ótima participação e excelente final de semana para você. Eu que agradeço, um ótimo final de semana a todos. Vamos continuar com o uso de máscaras. Exatamente. Muito obrigada.